Bem-vindos ao nosso projeto Excel Além dos Números. Eu sou Andréia Santos, a mentora desse projeto, e estou aqui para ajudá-lo a conhecer cada vez mais o Excel e resolver as grandes dúvidas do dia a dia e descobrir que elas nem são tão horrorosas assim. Se você gostar do vídeo, não esquece, dá um like, curte o nosso canal, coloca o sininho para estar sempre super atualizado e na descrição do vídeo, não esqueça, eu deixei aqui o link do nosso grupo WhatsApp que se chama Excel Além dos Números, em que lá só são trocadas informações sobre Excel. Pode entrar que não é mais um daqueles grupos para ter memes e sticks e outras coisas, é só mesmo Excel. Às vezes alguém posta uma coisa diferente, mas já é enquadrado muito rapidamente. Ok? Então vamos à nossa aula. Vamos falar hoje de cálculo de preço de venda. É o mesmo assunto da aula passada, mas vamos dar uma revisão nele para entrar no lucro, no cálculo do lucro zero, ou ponto de equilíbrio, ou ainda break-even. Vamos lá então. O preço de venda, como nós falamos na aula anterior, é o custo mais despesas variáveis mais o lucro operacional. Ou seja, eu tenho que ter um preço de venda que consiga cobrir tudo isso. Ok? Então, vamos ver como funciona. Muitas vezes nós temos lá um produto que eu tenho de custo 500. Esse produto vai ter um imposto de 20, um frete de 5 e eu pretendo ter um lucro operacional de 10%. Então, primeira coisa, nós somamos para saber quanto eu tenho de custos variáveis. Tenho 35%. Ou seja, eu tenho que vender meu produto a um preço tal que cubra esses 35%, né? E me sobre para pagar o custo em valor. O que muita gente faz, e isso é errado, é fazer o seguinte. Eu quero, então, os meus 500, que multiplica 35%, e somo mais os 500, né? Ou seja, 500 com 35% a mais. Outra forma de fazer isso no Excel é o 500 que multiplica 1 mais a taxa. O 1 significa que eu estou colocando mais uma vez os 500, né? Então, também chego no 675. Lembrem-se que eu quero ter um lucro operacional de 10. Então, se eu utilizo o preço de 675, o meu custo é de 500, os meus impostos, vamos fixar aqui o D12, né? A linha 12 não pode mudar. E aqui não pode mudar a coluna D. O 5 vai ter que variar quando eu for calcular o frete. Então, eu tenho de impostos 135 em valor e de frete. Vejam que agora ele variou para os 5%. Eu deixei a linha correndo. Esse é o meu valor de frete e seguros. Se eu pego a minha venda, diminuo o custo, diminuo o imposto e diminuo o frete, eu vou ter o meu lucro operacional ou margem de contribuição. Agora, será que ele realmente é de 10% sobre a venda, como eu pretendia? Vamos ver. O imposto, olha, vamos fixar o 12, né? A coluna D, quando eu for copiar para o outro exemplo, eu quero que ela ande. Então, aqui foi mesmo o imposto de 20%, o seguro foi 5% sobre a venda, mas o lucro me deu 0,93, deu menos de 1%. Por quê? Porque esta forma não garante que eu vou conseguir cobrir todo o meu custo. Nós temos uma fórmula para aplicar para calcular o preço de venda, que é a seguinte. O preço de venda é igual ao custo dividido por 1 menos a soma das variáveis. Vamos lá fazer isso? Então, nós estamos dizendo que o nosso preço de venda vai ser o 500 dividido por 1 menos a soma das variáveis. Desculpa que eu não trouxe a soma aqui, vai dar um errinho, vai dar o mesmo valor do custo, né? Ali. E ele me diz então que a minha venda tem que ser a 769,23. Será que é verdade? Vamos lá. Meu custo, 500, meu custo, 500 em valor. Aqui nós podemos copiar porque já estava pronta para isso, né? 769 vezes os 20% do imposto, 769 vezes 5% do frete.
Posso copiar esse aqui também para saber quanto foi a minha margem de contribuição, ou o meu lucro operacional. E agora posso copiar esses 3 percentuais aqui também para saber como é que ficou desse lado. Vejam que aqui eu tenho exatamente 10% sobre a venda. Aqui está também, né, demonstrado o nosso cálculo. O preço de venda é o custo dividido por 1 menos 35%. Não esquecendo que aqui tem um parênteses. Não deixei ele aqui porque achei que não ia ficar muito bem, mas dá para fazer. O parênteses merecia ser um pouquinho maior, né? Mas está bem assim. E aqui vamos colocar que nós fechamos o parênteses. Coitado do parênteses, está tão pequeno, vamos ver que tamanho tem aqui. 14, vamos pôr um 18. Aumentar a largurinha da coluna para ficar todo mundo vendo. E aqui vamos pôr 18 também. Para ver se a gente consegue enxergar. Olha, ficou melhor assim. Mostra que ele tem que estar entre parênteses, né? Vamos levar aqui em cima. E levar aqui em cima. Sempre consertando o que precisa ser consertado, né? Não... Agora sim, no meio da célula. Mas então ficou compreendido aqui como é que a gente calcula o preço de venda. Isso é exatamente uma repetição da aula 47. Agora, o que acontece? Uma empresa não vive só dos seus custos variáveis, ela também tem custos fixos. E aí nós vamos discutir a questão do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele tem que cobrir os meus custos fixos. Então, veja aqui, eu tenho aluguel, 1.205, salário 1.200 e comunicação 95, que me dá um total de custos de 2.500. O que acontece? Eu com custo de 500, as mesmas variáveis que eu tenho lá, vamos de novo calcular aqui o preço de venda, que é para a gente não esquecer como é que faz. 1 menos essa somatório, que de novo está 100. Está lá, nosso preço de venda, 769,23. Vamos fazer o cálculo aqui, 769 vezes uma quantidade, o custo, o imposto, o seguro, e aí vamos lá para a nossa margem de contribuição, vai dar exatamente o mesmo da outra planilha. Só estamos aqui realmente testando o nosso cálculo que acabamos de fazer lá. E agora vamos então entender como é que eu posso calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ele pode ser calculado em quantidade de vendas e em valor de venda. Vamos calcular o nosso ponto de equilíbrio aqui em quantidade de venda. Então, eu vou dizer que o meu custo fixo, vou pegar aqui meu custo fixo. Vou pegar aqui o meu preço de venda. E vou pegar aqui o meu custo variável. É a soma deles. E vou dizer que a minha quantidade, então, para o ponto de equilíbrio, vai ser aquela fórmula lá de cima. Ó. O custo dividido, abre, pelo preço de venda, menos o custo variável. E ele está me dizendo que são 32 vezes 5,5 quantidade. Vamos ver se é. Deixa eu copiar toda essa nossa coluna aqui. Opa, o preço de venda eu não deixei ele fixo, eu só tenho ele aqui, né? Então, o preço de venda é realmente fixo. E esse aqui é fixa a linha. Ok, e o meu custo também tinha que ter multiplicado, né? E aqui era fixo. Vejam, quando eu faço 32,5 quantidades vezes os 769, que é meu preço de venda, as 32,5 quantidades vezes o 500 de custo,
Aqui eu calculo 20% sobre essa nova venda, 5% sobre essa nova venda, ele me diz que me sobrou 2.500. 2.500 diminui os meus custos, quer dizer que o meu lucro, não vou chamar de lucro líquido aqui porque não estamos tratando de impostos, tá? Os impostos sobre o lucro. Então, o meu lucro nesse momento é 0, ou seja, é meu ponto de equilíbrio. Eu tenho que faturar nesta ordem de 25 mil para poder cobrir todos os custos que eu tenho, tá? Então, faturando isso dentro da minha projeção de custos variáveis para cobrir o custo fixo e não sobrar nada. E se eu quisesse ter calculado como valor, como seria isso? O meu custo fixo, ele é exatamente a mesma coisa. O custo fixo são os 2.500. O meu percentual da margem de contribuição está aqui, é 10%. E eu posso trazer isso lá da minha venda unitária, porque eu já tenho a margem de contribuição, nunca vai mudar pela quantidade. E aí, como é que eu calculo o valor da venda? Eu vou dizer que é o custo fixo dividido pela margem de contribuição, ou seja, 25 mil. Exatamente a mesma coisa do que multiplicar os 32,5 pelo meu preço de venda, ó, 25 mil. Aí depende qual das duas fórmulas que você vai usar para fazer a sua projeção, ok? Tem mais uma coisa que é muito interessante. E se eu não quisesse exatamente o lucro zero? Se eu quisesse que me sobrasse um dinheiro aqui? Então, vamos dizer que depois de tanto trabalhar, eu gostaria que me sobrasse pelo menos 5 mil. Ou 5 mil é bastante, né, gente? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que, então, isso aqui é custo fixo mais lucro desejado. A mesma coisa nessa outra fórmula. E aí, eu vou calcular aqui. Quanto é o meu lucro fixo? O meu custo fixo, desculpa, mais o lucro desejado. É 7.500. Vejam que ele já trocou a minha fórmula aqui para 97,5. E aqui, quando eu disser que também é os 2.500 mais os 5 que eu quero, ele já disse, opa, você tem que vender 75 mil, então. Gente, vejam a diferença, eram 25. Para não ter nada, para ter 5, eu preciso como vender 25. 25, 50, 75. 3 vezes mais. Né? Vamos ver então, se eu colocar 97,5 quantidades, ele vai ter 75 mil de vendas, dados seus custos, os impostos, minha margem de contribuição se manteve nos 10 e eu fiquei com 5 mil de lucro. Ok? Então, é assim que a gente calcula o ponto de equilíbrio. Viram que é importante primeiro saber como eu calculo o preço do produto, para que com o preço do produto eu descubra a minha margem de contribuição, ou a diferença entre o preço de venda e todos os meus custos variáveis, que também é a margem de contribuição em valor, né? Aqui eu só deixei os dois abertos, mas poderia ter dito margem de contribuição em valor e aqui margem de contribuição em percentual. Ok? Ficamos por aqui. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça, dá um like aqui no vídeo, faz um comentário, ajuda que esse canal chegue a mais pessoas, para que possamos ajudar muito mais gente com Excel, mostrando que não tem mistério, as coisas são bastante simples. Eu disse no começo da aula que as operações matemáticas iam ser as únicas coisas utilizadas, não foi nenhuma função de Excel aqui, né? Poderia, no máximo, ter usado aqui, por exemplo, um arredondamento, mas mesmo assim nem utilizamos, tá? Não se esquece, se inscreva no canal, dá um clique no sininho para ficar sempre sabendo das novidades e se você quiser, entre no nosso grupo de WhatsApp que está aí na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!